Lewiston é uma cidadezinha pacata, onde ocorreu uma atrocidade há 40 anos. Como repórter, a história se transformou em romance policial. E eu acabei me envolvendo em busca de informação, assim como a polícia, tentando desvendar os segredos de uma cidade pequena. Então, eu decidi ir até Lewiston, Idaho, e me envolver na história. Para contar a história, primeiro é preciso voltar para 1982, com a estudante do segundo ano, Christina Nelson, de 21 anos, uma das várias estudantes atraídas para a área por causa da Universidade Estadual Lewis Clark. Olá, meu nome é Gloria Bobert e Christina Nelson era minha prima. O nome completo dela era Cristina, mas a chamávamos de Christy. Ela era muito inteligente, muito delicada, era muito meiga e bonita. Christy foi criada na região de Boise, fez o ensino médio lá e acabou indo para a Universidade de Lewiston e estava cursando contabilidade e administração. Eu soube que a Cristina era uma aluna exemplar. Ela era muito querida pelos professores e colegas e era o tipo de jovem que pintava para si mesma uma vida perfeita, tanto no sentido figurado quanto no literal. Ela adorava a arte, pintava quadros abstratos, eram lindos. E ela queria abrir uma galeria. Ela arrumou emprego no Teatro Público de Lewiston para fazer parte do cenário artístico local. A Cristina trabalhava lá como faxineira. Depois ela fez uma exibição de arte lá e trabalhou em algumas das produções. A minha irmã mais nova da Cristina, Brandi Miller, de 18 anos, também trabalhou no teatro. Meu nome é Jerry Brandi, era minha filha, e Christy era minha enteada. Brandi era uma verdadeira artista. Cantava e dançava de uma forma inacreditável. Ela era uma gracinha de menina. Ela era baixinha, parecia uma fadinha. Mas ela tinha um temperamento forte igual a mãe. A dinamite vem em pequenas embalagens. Jerry me contou que quando casou com o pai da Christy, as duas meninas se tornaram muito unidas. Brandi e Christy estavam sempre juntas. Christy era mais velha, mas elas se davam bem como irmãs e, quando Christy foi para a universidade, Brandi ainda estava no ensino médio. Mas quando ela se formou, eu levei ela para Lewiston, porque elas adoravam ficar juntas. Christy trabalhava no Teatro Lewiston. Christy disse que havia uma vaga de emprego e ela foi trabalhar com ela. Na noite de domingo de 12 de setembro de 82, Cristina e Brandi decidiram dar um pulinho ao supermercado antes do namorado da Cristina ir para lá. A Cristina deixou um recado para o namorado dizendo que elas tinham ido ao mercado e que já voltariam. Ele tinha marcado de vê-la naquela noite, depois do trabalho. Mas ele pegou no sono e não foi. No dia seguinte, o namorado da Cristina foi até a casa dela. Chegou lá e ela não estava. Ele viu o recado, esperou a Cristina, só que ela não apareceu. E aí ele pensou, enfim, acho que nos desencontramos. Só que no dia seguinte, ele ainda não teve notícias dela. E aí ele foi ao trabalho dela e à escola e soube que ela não tinha aparecido no trabalho e nem na escola. E ninguém tinha visto ela. Isso era muito incomum. Justin Coleman, eu sou promotor de Ness Pierce. Quando não conseguiu encontrar a namorada, Christina Nelson, ele foi à polícia e informou que ela estava desaparecida. Depois, os investigadores descobriram que Christina estava com sua meia-irmã, Brandi. A princípio, o departamento de polícia achava que elas haviam ido com alguém para algum lugar. Naquela época, as seitas estavam na moda. As pessoas formavam pequenas comunidades e os universitários se juntavam a elas. E a polícia, na época, acreditava que as duas jovens tinham feito alguma coisa assim. Nossa família pensou, será que elas fugiram? Será que foram embora? Como Christy pôde fazer isso? Não fazia sentido. 2 dias depois, enquanto a polícia de Lewiston continuava a busca pelas moças, eles receberam outra denúncia de pessoa desaparecida. Dessa vez era um homem de 35 anos chamado Steven Purcell. E como a Christy e a Brandi,
A polícia realizou buscas no imóvel do Steven procurando pistas sobre seu paradeiro. Quando a polícia realizou buscas no imóvel do Steven Purcell, encontraram chaves do carro, pertences pessoais e alguns cheques não descontados. Isso indicava à polícia que ele voltaria em algum momento. Ele não planejava ficar fora muito tempo. Durante a busca, a polícia notou que havia uma conexão entre Steven, Brandy e Christina. Steven Purcell trabalhava no teatro público como faxineiro, assim como a Brandy e a Christina. O Steven não só trabalhava no teatro público, como foi lá que ele foi visto pela última vez. E na mesma noite em que Christian Nelson e Brand Miller desapareceram. Mas isso não é tudo. Acreditava-se que a Brandy e a Christina poderiam ter passado pelo teatro público a caminho do supermercado. Os investigadores acreditavam que era possível que Christina e Brandy tenham se deparado com o Steven Purcell. Imediatamente surgiram boatos de que Steve Purcell era responsável pelo desaparecimento da Christina e da Brandy. Meu nome é Rhonda Albright, eu sou irmã de Steve Purcell. Steve era uma pessoa muito bondosa, ele sempre queria agradar, era tranquilo. Ele não era de sair muito, era na dele. Depois do ensino médio, ele entrou para a Força Aérea. E quando voltou, Steve foi para a universidade em Lewiston. Meu nome é David Bleskiewicz, que eu era amigo de Steve Purcell. Ambos estudamos na Universidade Estadual Lewis Clark. Steve era um cara talentoso, ele tocava clarinete, ele fazia desenhos em grafite e lápis. Eu era o diretor técnico do Teatro Público Lewiston e eu precisava de um cenógrafo. E perguntei se ele aceitava e ele ficou muito feliz, ficou muito animado. E daquele momento em diante, nós passamos muito tempo juntos, trabalhando nos espetáculos lá. Kansas City é carinhosamente chamada de cidade do interior superdesenvolvida. A pecuária fez com que a cidade prosperasse no passado. É apenas uma verdadeira cidade amigável do centro-oeste. Não é como na costa leste ou costa oeste. São apenas pessoas genuínas e trabalhadoras, solidárias entre si. Kansas City é totalmente o oposto de onde eu vim. Eu sou da cidade de Nova York. As pessoas são muito diferentes dos nova-iorquinos. São gentis, cumprimentam e dão informações se você pedir. A maioria das pessoas ouve falar Kansas City e acha que estamos falando do Kansas, mas é Kansas City, no Missouri. É uma grande cidade pequena que cresceu rápido. Uma cidade boa para a vida em família. Eu trabalhava numa sapataria e o quadro de energia deu defeito. Aí veio o eletricista Jeremy. Eu tinha acabado de sair de um relacionamento complicado e eu não estava nada bem. Nós começamos a conversar enquanto eu trabalhava. E nós nos demos bem. Nós vimos que éramos pais solteiros e aquilo tocou meu coração de várias maneiras. Isso tudo me mostrou o caráter dele. Ser capaz de criar um filho sozinho e... Ele não fez isso porque tinha que fazer, mas porque quis. E aí isso acabou me impressionando demais. Na verdade, eu tinha medo de me envolver com alguém, mas eu acho que era para ser assim. Nos arredores de Kansas City, Missouri, Debbie e Jeremy Irwin criavam os 2 filhos pequenos. E em dezembro de 2010, uma linda menininha chegava para alegrar a família. Debbie e Jeremy estavam encantados. Finalmente, tinham a menininha que completava a união deles. Sempre dizem que ter uma menina é diferente. E é. Isso muda a gente imediatamente. Ela é fantástica, uma bebezinha incrível. Demos a ela o nome de Lisa, em homenagem à mãe da Débora. Mas eu sempre achei que não era doce o bastante.
Eu sempre a chamei de docinho desde que ela nasceu e ainda a chamo assim. Lisa era um bebê feliz, doce e fofinha. E os meninos, Debbie e Jeremy, todos adoravam a Lisa. Hello! Os irmãos adoravam ela. Tinham um maior amor, queriam segurá-la no colo, abraçá-la, dar mamadeira. Se houve um tempo em que eu poderia dizer que minha vida esteve perto da perfeição, foi aquele. O dia 3 de outubro de 2011 começava como outra sexta-feira comum para a família Irwin. Debbie estava em casa com a filha Lisa, de 10 meses, e os 2 meninos. Jeremy Irwin, marido de Debbie, estava fazendo hora extra. Na verdade, era um teste para mudar de turno. Eu estava em casa, preparei a Lisa para dormir, coloquei o pijama nela e pus no berço. Os meninos já tinham acabado de jantar e se preparavam para ver um filme. E o Jeremy nunca trabalhava até tarde e eu estava muito ansiosa sem um homem da casa. E aí, fiquei nervosa. Convidei minha vizinha para vir me fazer companhia. Era a primeira vez que Jeremy trabalhava no turno da noite em muitos anos. Ele precisava do dinheiro das horas extras. Eu e minha vizinha ficamos sentadas do lado de fora da casa por algum tempo e entramos para ver os meninos várias vezes. E os meninos disseram que queriam ir dormir. Achei, então, que devia encerrar a noite e entrar também. Isso era umas 10h30. Lisa dormia no berço, os meninos em suas camas, e as ruas dessa área de classe média estavam tranquilas. Depois de trabalhar a jornada dupla, Jeremy finalmente voltou para casa. Jeremy pretendia voltar para casa por volta das 10, mas acabou que o trabalho se estendeu mais do que ele esperava. E ele só chegou em casa por volta das 3 ou 4 da manhã. Eu cheguei em casa e a porta da frente estava destrancada, o que era incomum, bastante incomum. Muitas luzes estavam acesas. Ele foi para o quarto do casal e viu que a esposa e o filho estavam juntos na cama. Foi para o outro lado do corredor e viu que o outro filho estava dormindo. Então, Jeremy foi para o quarto da Lisa. Ele viu que ela não estava no berço. Ela devia estar ali e não estava. Onde ela estava? Jeremy correu para acordar a esposa. Ele a acordou sacudindo e dizia repetidamente para ela: a bebê não está no berço. A bebê não está no berço. Eu disse, ela tem que estar no berço, onde mais estaria? E ele disse, ela não está lá. Nada daquilo fazia sentido. Estávamos com um problema. Pulei da cama na hora e comecei a correr pela casa, gritando por meus filhos e dizendo: procurem sua irmã, debaixo dos móveis. Vejam se está embaixo do berço. Dentro de mim, eu sabia que ela não saiu do berço. Era absolutamente inacreditável. A mãe colocou a filhinha para dormir à noite no berço. E nem em seu pior pesadelo poderia imaginar que ela não estaria no berço na próxima vez que fosse lá olhar. Uma sensação de terror, de desamparo e desespero. Esse é o pior pesadelo dos pais. Eu estava
com a cabeça a 1000 por hora. Em pânico, corria pela casa e dizia: não quero ver os fundos da casa. Jeremy, olha você lá atrás. Fiquei lá na frente com os meninos e aí ele foi pegar a lanterna. Jeremy, num momento de desespero, correu até a casa vizinha com a falsa esperança de que talvez Debbie tivesse esquecido que a vizinha ia tomar conta da bebê. Eles viraram a casa de cabeça para baixo procurando Lisa, mas ela não foi encontrada.